No estudo da filosofia, há um tema bem interessante, e um tema que, por sinal, eu gosto muito dele. Por quê? Porque ele nos traz uma provocação muito grande. E o professor de filosofia e de história, ele tem também como meta provocar o aluno. Provocar o aluno para que possa extrair dele as mais profundas questões e conseguir dele uma das melhores perspectivas, não a resposta, não a verdade, mas uma perspectiva daquilo que foi questionado, que ele mesmo questionou ou se questionou. Então, ele diz o seguinte: o tema: filosofar é aprender a morrer. Então, quando você elenca um tema desse, as pessoas geralmente irão contestar, irão se assustar. Aprender a morrer? Estranho, né? Então, a questão simples é essa. A questão simples é essa. Você se prepara muito para um emprego e que talvez seja o pior momento para você. Que tem gente que sofre muito no ambiente de trabalho por perseguição, assédio moral, assédio sexual. Não é um bom lugar. É um lugar adoecedor. Mas se prepara muito para esse emprego. A mulher se prepara muito para o casamento, muitíssimo para o casamento. Há o namoro, o noivado, a festa, há parabéns. E às vezes, e muitas vezes, aquele a qual ela procurou é o algoz dela, que vai espancar, vai trair, vai matar. A mulher se prepara muito para um filho. Se prepara comprando. Questão econômica, não questão econômica. Ora, mas se tudo isso é trivial, passageiro, transitório, repito, tudo isso é trivial, passageiro e transitório, por que o homem não se prepararia para a morte? Porque na maioria das concepções religiosas é a minha passagem para a eternidade. É essa passagem, é isso que me leva à eternidade. Passarei a eternidade vivendo, existindo. Então, se eu estou nessa tão importante transição, por que não me preparar para ela? Então, como se preparar para a morte? Nós vivemos em uma sociedade em que há um tabu, uma restrição muito a falar sobre a morte. Algo que é importante até para o ser humano, porque ele vai ter que fazer essa transição, essa passagem para a sua eternidade. Então, quando eu me preparo para a morte, é porque este ser, não este corpo, muito embora algumas tradições apontam que este corpo estaria na eternidade. Uma delas é a egípcia, que mumificava o corpo, porque o espírito voltaria para esse corpo. Na crença cristã é a mesma coisa, de que os mortos ressuscitarão, os corpos, o mar dará conta dos seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos, para que novamente esse espírito possa voltar a esse corpo. Então esse corpo é importante dentro de uma crença. Então, quando nós nos preparamos para a morte, é porque após isso não existe uma evidência concreta. Por que filosofar para a morte? Porque cientificamente se comprova a morte. O cérebro parou. Os 9 sistemas, eles expiraram, faliram. O corpo está morto. Então, está comprovado. Porém, tudo que vier após isso está no campo da crença e do debate. Qual é que vai vencer? Aquele argumento melhor. Por quê? Porque nenhum deles pode provar. Nenhum deles tem uma comprovação. Então, o melhor argumento é aquele que vai se sobressair. E uma boa argumentação é uma boa filosofia. Uma boa retórica é uma arte de falar bem sobre a coisa. Então, nós estamos submetidos ao jugo da imposição cultural. Você não é, lhe fizeram. Você é uma cópia.
Você não tomou a decisão, aquilo que culturalmente foi trazida por seus pais ou seus entes, você adotou. Não só as características físicas, mas também o discurso e a crença. Então você nunca escolheu para você e você só acompanhou. Então, o que é que vai ser após a morte? Aquela qual o belo discurso irá evidenciar. Então, filosofar é também saber morrer. Então, porque mesmo após isso, você agora vai estar em paz com uma boa filosofia, um bom argumento de o que será você pós-morte. Não tem como uma comprovação, simplesmente uma argumentação. Então isso é importante, porque é inerente ao homem, é uma lei ao homem, só que no estudo ontológico, então este homem se desmonta dessa casa física e agora ele existe em consciência, o que ele era antes dessa casa física. O que ele era antes desse corpo continua. Assim como o espírito não precisa dormir com o corpo, e quem cansa é o corpo, assim o espírito não precisa morrer com o corpo. Então, você tem que entender que você, em essência e consciência, você é muito antes desse corpo. Só foi adicionado o corpo e uma consciência para que pudesse atuar junta. Depois, elas se separam. Então, a consciência busca outros âmbitos de sua realidade. Então, filosofar é também aprender a morrer.